A paz do Senhor, meus caros professores, por que não dizer também alunos, você que está aqui neste canal abençoado, EBD em Síntese Podcast. Hoje, já encerrando o trimestre, já deixando saudades, lição de número 13. Nós que estivemos juntos aí todo esse trimestre falando sobre este tema riquíssimo entre a verdade e o engano, porque a gente sabe que hoje são tantas as informações que não são nem informações, são desinformações. E nós estamos aqui com a palavra de Deus, as lições bíblicas da CPAD, neste trabalho que nasceu no coração do nosso pastor, presidente, pastor Martin Alves da Silva, e também do diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo. E vamos aqui encerrando na lição de número 13 desse trimestre, que tem por título O Discernimento do Cristão, tão necessário nos dias de hoje. E estamos aqui juntos agora, pela primeira vez, eu, presbítero Raniel Oliveira, e o querido presbítero Joabe Lucas. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, presbítero Raniel, a paz do Senhor a todos os professores e, como o senhor disse, por que não também saudar os nossos alunos, aqueles que irão assistir futuramente a esse podcast para enriquecimento da sua aula, né, enquanto professor e enriquecimento do conhecimento do aluno também. Muito bem. Você que não se inscreveu ainda, que não está fazendo parte desse canal, você inscreva-se, aperte aí o sininho, por que não também compartilhar com os teus companheiros, professores e os teus alunos? Sim, porque este canal é gratuito, esse canal ele serve para a divulgação da palavra de Deus, a abrangência da palavra de Deus, a importância disso na escola bíblica dominical se transcorre pela semana. A gente divulga esse trabalho com antecedência para que você, professor, prepare melhor a sua aula e vamos juntos aqui. Se inscreva, querendo também comenta para a gente tentar responder. E aí é um canal todo seu, é nosso esse canal. Vamos em frente. Temos três objetivos na lição de hoje. Primeiro, refletir o respeito da necessidade, a respeito da necessidade do discernimento. Segundo, reconhecer as fontes do discernimento. E terceiro, incentivar a prática do discernimento. Então, o que é o discernimento? Quais são suas fontes? E como colocar em prática? É interessante que o texto bíblico escolhido, a gente não precisa ler aqui, mas ele fala sobre os dons. 1 Coríntios capítulo 12 é um dos textos que a gente sabe que a Bíblia fala sobre os dons, e dentre eles, no versículo 10, fala sobre o dom de discernir os espíritos, este espírito aí com E minúsculo, que é o espírito humano, né? E as suas motivações, e falta muito discernimento nos dias de hoje. Nós estudamos ao longo desse trimestre várias falácias, né? Vários enganos, vários ensinos errados, né? Várias ideologias, pensamentos que são contra a pura e simples palavra de Deus, o evangelho puro e simples. E a gente tem até uma série que virou um livro, né? Cristianismo puro e simples. Eu queria contar uma rápida história para você. Todos conhecem bem esse livro, é do professor C.S. Lewis, anos de guerra, né? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ele recebe um convite, ele é professor de Oxford, ele começa a divulgar textos que falavam de forma muito apologética, defendendo a divindade de Cristo, quem era Deus, como é que se dava o processo de salvação, e ali, no meio de uma guerra, pessoas atemorizadas, pessoas tristes, né, tempos difíceis, C.S. Lewis, com maestria, trazia reflexões profundas da palavra de Deus e trazia um conteúdo bíblico que, com certeza, auxiliou no discernimento das pessoas a respeito de quem era Deus e como elas deveriam se portar em meio a uma guerra. Eu acho que de C.S. Lewis para cá não mudou tanta coisa,
porque nós não temos bombas estourando sobre as nossas cabeças aqui no Brasil, mas a gente tem uma verdadeira guerra espiritual. E como discernir os tempos? Como discernir as teologias, os pensamentos? Pois bem, nesta lição, você, caro professor, precisa abordar a importância do discernimento. A gente quer dom de língua, a gente quer dom de profecia, a gente quer tanta coisa, mas poucas pessoas falam da importância do discernimento. E o que é discernimento, meu caro professor Joab Lucas? A lição fala sobre isso, né? Mas o que é isso? O que é o discernimento? O discernimento é algo que vem pelo Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir pela Bíblia Sagrada aquilo que é a ação do Espírito Santo e aquilo que é a ação humana e até mesmo a ação diabólica, né? Nós precisamos sempre entender que está trabalhando nesse contexto de ações, né? Onde nós vemos ações humanas, ação divina e ação diabólica. E precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para que não venhamos atribuir aquilo que é de Deus ao homem, nem aquilo que é do homem, nós dizemos que é ação divina. Né? E se faz necessário, principalmente nos nossos dias, entendermos sobre o discernimento de espíritos. Interessante porque a lição durante esse trimestre todo falou de várias falácias e a gente tem no meio cristão, principalmente pentecostal, algumas inclinações para o mundo espiritual, a gente deixa, né, dá vazão às emoções, a gente dá vazão aos sentimentos, né? E isso, se não houver discernimento do Espírito, como bem falou o professor Joabe, calçado na Bíblia Sagrada, a gente, levado pelas emoções, como diz Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração. É o Então, nós coração. temos uma facilidade enorme, Joabe, de nos deixar levar pelo coração. Pois bem, nós temos numerosos ensinos errados que foram sendo combatidos pouco a pouco ao longo desse trimestre, mas a gente tem um foco interessante sobre o discernimento. Inclusive, ele é um dom. A Bíblia diz que o Isso. discernimento é um dom. Tem uma passagem bíblica que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe-á dada. Mas peraí, professor Raniel, você falou de discernimento e agora de sabedoria. Eu queria colocar esses dois primos irmãos, chamar discernimento e sabedoria, fazendo uma pequena distinção. Na visão que eu encontrei aqui na internet, eu concordo, achei muito interessante, diz o seguinte: discernimento é a capacidade de analisar e decidir o que realmente importa diante de tantas informações. Eu acrescento aquilo que é verdadeiro, aquilo que a palavra de Deus nos orienta como verdadeiro, mas a sabedoria é a capacidade de aplicar isso e obter os melhores resultados. Então, discernir é compreender, e a sabedoria é saber aplicar. E, de fato, eu acho que está faltando as duas coisas. É, o senhor me Está permite, faltando. Pois não, querido. Daniel? É interessante é que durante as 12 lições que nós estudamos anteriores a essa, nós vimos que houve, né? Houve lições que trataram de assuntos que são ligados ao meio acadêmico, né? Que nós enfrentamos no meio acadêmico, mas também vimos lições que trataram de assuntos que precisamos ter discernimento ainda mais aguçado, porque são assuntos que se originaram dentro das igrejas evangélicas.
como é o caso da doutrina da prosperidade e a doutrina do triunfalismo, a falácia do triunfalismo e a falácia da prosperidade, da doutrina da prosperidade. Elas não vieram de fora, elas nasceram dentro do meio evangélico. E aí se faz necessário o discernimento de espírito ainda mais aguçado do que até mesmo nas outras matérias que nós vimos, né? É uma ameaça, eu vou dizer um palavrão aqui, uma ameaça endógena, porque ela vem de dentro da igreja, ela não é exógena, não vem de fora. E ela não é menos perigosa por vir de dentro. É isso que o professor Joab falou agora. Doutrinas que nasceram no seio cristão, sejam de origem batista ou presbiteriana ou assembleana, não interessa, mas muitos crentes, professor Joab, ainda nos dias de hoje, mesmo com todo o material didático disponível, ainda são levados por essas doutrinas. Por quê? Porque elas são açucaradas, porque elas são atraentes, porque é muito bom falar de prosperidade, é muito bom falar de curas milagrosas. Alguns dizem que a gente não pode nem adoecer, né? Porque está indo contra a prosperidade divina, né? Outros dizem que você tem que declarar e dizer as coisas, né? E aí a gente tem teoria darwiniana da parte da criação, teoria progressista, pragmatismo, ateísmo, são tantas coisas que foram tratadas nesse trimestre, mas o resumo que eu achei interessante, que realmente precisava estar nessa lição, é o discernimento. E o discernimento sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo, ele é parcial, ele é insuficiente. É bem verdade que a lição, já na sua última parte, a gente chega já lá, vai falar algumas informações interessantes a respeito disso, né? A maturidade cristã, etc. Mas a gente segue aqui com algumas advertências bíblicas. A Bíblia é muito clara, direta, a respeito dos falsos ensinos. E a gente tem que reter o que é bom. Primeiro, Tessalonicenses 5:21, examine tudo. Não tenha medo de ler livros, não tenha medo de pesquisar, caro aluno, caro professor. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que examinar isso à luz das Escrituras, né? Examinando. Quando eu digo examinando, é testando, vendo o que a Bíblia diz. Porque essas falácias não vão se acabar, não. Não vão se acabar. Pelo contrário, nesses dias que eu acredito serem os dias finais da volta de Cristo, vai haver muito mais engano do que verdade, né, professor Joado? Com certeza, com certeza. Nós estamos vendo, é, nesses últimos dias, né, como o senhor falou, eu digo sempre, tenho dito sempre que esses dias nós estamos vivendo os últimos segundos, nós já não estamos vivendo, ou quem sabe, nós estamos vivendo os últimos milésimos de segundo da Igreja do Senhor aqui na Terra, né? E ensinos que têm se levantado, homens que têm se levantado para ensinarem doutrinas, e vamos dizer que são doutrinas de demônios, são verdadeiras doutrinas de demônios e precisam ser combatidas, né? O apóstolo João, ele afirma no capítulo, na primeira carta dele, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz que ele orienta os crentes a não crer em qualquer espírito, mas provar se os mesmos vêm de Deus. Né? E não é errado nós, quando estivermos ouvindo alguém a falar, nós estarmos com as nossas Bíblias abertas para entendermos, sermos na verdade, crentes bereanos, né? Confirmarmos, entendermos se aquilo que está sendo posto ali é de Deus ou não, se tem um respaldo bíblico ou não. O senhor falou a questão de livros, né? Nós temos que entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É por ela que nos pautamos. Então,
não existe nenhuma escritura que esteja acima da Bíblia ou até mesmo em pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia, ela é superior a toda e qualquer escritura já produzida pela mente humana. Então, tudo aquilo que nós viemos a analisar, nós temos que analisarmos a partir da Bíblia Sagrada. Muito bem. Nós temos aí, já no finalzinho da primeira parte da lição, a importância de nós, líderes, estamos aqui dois professores, eu, professor Joab, mas você, professor, é um espelho, é um líder, é uma referência. No finalzinho dessa primeira parte da lição, a gente tem a percepção de como formadores de opinião, nós somos importantes auxiliares do pastor da igreja para advertir, para mostrar o caminho, para confrontar, corrigir, promover essa unidade, essa uniformidade do conhecimento bíblico no ensino da palavra de Deus na igreja. Então, caro professor, você é muito mais importante do que você pensa nesse papel de formar pessoas com discernimento e não deixar apenas o Espírito Santo, né, como se a responsabilidade não fosse minha. Tem um subsídio aí também no encerramento, na primeira parte, que fala das advertências que Jesus trouxe nos evangelhos para os seus discípulos a respeito da necessidade do discernimento. Ele trouxe, na verdade, dicas, orientações sobre como eu aplicar o discernimento, né? Então, por exemplo, discernir o caráter, o que está sendo dito, louva a Deus, traz devoção sincera ao Senhor, traz algo honesto, íntegro. Isso vamos dizer assim, é o primeiro check, é um checklist de veracidade, né? Isso louva a Deus, isso enaltece a Cristo, isso é justo, isso é correto. Então, esse é o primeiro crivo, primeira peneira. Tem uma segunda peneira. Quais são as motivações por trás do que está sendo dito, né? E aí, as motivações autênticas têm pelo menos quatro partes: honrar a Cristo acima de tudo. Segundo, conduzir a igreja ao crescimento espiritual. Terceiro, levar aqueles que são espiritualmente perdidos para a luz do perdão e um relacionamento pessoal com Jesus. E quarto, proclamar e defender a verdadeira mensagem de Cristo. Ora, se você vai aplicando todos estes filtros, todas essas peneiras, ao que vai sobrando, vai passando por um crivo muito maior. E o nosso Senhor nos deu essas dicas, nos ensinou. E terceira e última parte aqui desse subsídio fala sobre discernir do nível de confiança na palavra de Deus, que é o que o professor Joab estava falando, né? Coloca a Bíblia como alicerce, testa pelo que está escrito na palavra e a sua chance de errar será menor. Então, esse subsídio é importante, cara, professor. Foi muito bem colocado, é um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, e vai ser uma contribuição valiosa na aula, tá certo? Então, na segunda parte da lição, fontes do discernimento. Onde eu posso beber? Qual a fonte confiável para eu aprender o discernimento? Sim, porque o discernimento pode ser aprendido, né? Ninguém nasce sabendo. Uma criança de 8 anos não tem o mesmo nível de discernimento de um senhor de 80 anos. Então, quais são essas fontes, caro professor Joab? As Escrituras, o Espírito Santo, a, a própria maturidade cristã, né, Joab? Exato. A, a Bíblia Sagrada, ela é magnífica porque ela tem resposta para toda e qualquer pergunta. Billy Graham certa vez disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que só vai ser publicado amanhã, né? A Bíblia ela se torna mais atual do que esse jornal. Então, a primeira fonte que o comentarista ele coloca aqui é a fonte do como a Bíblia Sagrada como essa fonte de discernimento espiritual. E se lâmpada para os meus pés é a
tua palavra e luz para o meu caminho. Luz que me permite enxergar, ver e ver à distância aquilo que não provém de Deus. E isto só pode ser através da Bíblia Sagrada. Nenhuma outra fonte é tão digna de aceitação quanto a Bíblia Sagrada. E é isso que nós temos, enquanto professor, levar os nossos jovens a amarem a palavra de Deus, amarem a Bíblia Sagrada. E primeiro eles têm que enxergar isso em nós, que somos professores, este amor pela palavra de Deus. Porque, a bem da verdade, o aluno, ele conhece quando o professor ele foi para a sala de aula, apenas fez aquela leitura do sábado à noite, de forma muito rápida e de forma muito, às vezes, errada. Né? E o aluno, ele sente. Então, precisamos, enquanto mestres, enquanto professores que estamos à frente de uma sala de aula, irmos para a mesma sala com a Bíblia já aplicada em nossa vida enquanto professores. Veja, você citou Salmo 119, versículo 105, lâmpada e luz. Eu costumo pensar que a lâmpada ilumina onde você está e a luz a direção que você deve seguir. Então, para um carro seria o farol baixo e o farol alto, cara, professor. Farol alto, né? Né? E no Exatamente, versículo, exatamente. versículo 11 do mesmo salmo, ele diz, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a palavra de Deus está enraizada dentro de você, você tem capacidade pela palavra, pelo conhecimento da palavra, por ter a palavra enraizada dentro de você, você tem condições de avaliar em tempo real se o que está chegando até você é digno de ser recebido, é digno de ser aceito, tá? Então, caro professor, a primeira grande fonte de discernimento é a própria palavra. A segunda coisa que é citada aqui na lição, como fonte confiável, é o Espírito Santo. João 16:13 diz que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então, o Espírito Santo precisa estar reinando dentro de nós. Precisamos ter comunhão. Por que eu digo isso? Eu já tive professores no curso da universidade, da minha graduação, que conheciam bem a Bíblia Sagrada, mas por não terem o auxílio do Espírito Santo, eles usavam a palavra para criticá-la, usavam a palavra para zombar, usavam talvez até como consulta histórica, mas não tinham a revelação do Espírito Santo. Então, o segundo elemento, que é o Espírito Santo, precisa andar em perfeita harmonia com o conhecimento da palavra e conhecimento do Deus da palavra, através das experiências pessoais. Então, caro professor, você, começa de você. Vai dar aula, ore, jejue, peça ao Espírito Santo para iluminar a sua mente e demonstre isso pelas suas ações ao teu aluno, porque conhecer a palavra sem o Deus da palavra também pode causar uma falha na percepção e no discernimento. A Bíblia diz que nós temos a unção dos santos, né? E essa unção ela é advinda do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos corrige, que nos orienta em todo e qualquer momento. Eu tenho uma aula de escola dominical com um professor, e o senhor conheceu esse professor melhor do que eu, né? Ele dizia o quanto ele amava a palavra de Deus e o quanto de tempo ele dedicava para o estudo dessa palavra. Então, cada vez mais que nós estudamos a Bíblia Sagrada, mais desejo nós temos de estudá-la.
Devemos sempre lembrar que a Bíblia é um poço muito profundo de conhecimento, onde nós nunca conseguiremos chegar ao fundo deste poço, onde a corda sempre será curta e o balde para chegar sempre será raso. Nós nunca conseguiremos chegar na totalidade do estudo da Bíblia Sagrada. Perfeito. Isso aí você falou, nós temos a mente dos santos, a mente de Cristo. Eu quero ler esse versículo, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 13 em diante, ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Está falando o que aí? Que sem a ação sobrenatural do Espírito, você é o homem natural, não um homem espiritual. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, você entende tudo que está acontecendo, mas ninguém entende você. E o versículo 16 diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, dentro dessa aula sobre discernimento, ter a ação sobrenatural do Espírito Santo é ter nada mais, nada menos do que a mente de Cristo em você. Meu amigo, você quer ter noção do que é isso? Ter o Espírito Santo de Deus é ter a mente de Cristo. Coisas que o homem natural não compreenderia, às vezes uma palavra lisonjeira, às vezes uma palavra açucarada, um assunto tão interessante. Aí o Espírito Santo de Deus toca dentro de você e diz: cuidado, cuidado. Só o Espírito Santo de Deus para promover isso. Então, junto com a palavra e o Espírito Santo, temos uma terceira parte. Eu poderia sugerir até uma quarta parte e outras mais. Mas, para a gente não se alongar muito, a terceira parte desse segundo tópico aqui fala sobre a maturidade, a importância da maturidade cristã, a vivência. Por essas e outras, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: não pode ser um obreiro neófito, novinho demais, porque lhe falta vivência. Então, para questões de discernimento, é necessário ter experiência. E outra que não está aqui, professor João, eu poderia até sugerir aí para o cara professor uma quarta dica de maturidade: conselheiros. Sim, Se sim. aconselhe, né? Se você não tem experiência suficiente, se aconselhe com quem tem, né, João? O que é que tu acha? Na multidão de conselhos, a vida. Né? É isso que a Bíblia nos ensina. E estarmos cercados de bons conselheiros, de pessoas que já viveram um pouco mais do que nós, que têm uma trajetória de vida um pouco mais longa do que a nossa, e já vivenciaram batalhas espirituais, já vivenciaram coisas que a nossa mente dificilmente irá compreender. Não é? Eu sempre gostava muito de ouvir, graças a Deus, na minha caminhada cristã, Deus colocou em meu caminho, sempre colocou em meu caminho bons conselheiros, bons homens de Deus, nos quais eu assentava-me a tarde inteira para conversar com eles, para os ouvir falar das suas experiências e até mesmo experiências pastorais, né? Que hoje aplico em minha vida e aplico também na liderança com jovens e também na classe de escola dominical. Existem problemas que nós nos deparamos hoje, enquanto líderes, enquanto professores, existem perguntas que são feitas em nossas salas de aula que eu consigo hoje dar uma resposta porque já ouvi de alguém que já viveu, que já passou por aquele caminho e eu guardei em minha mente os conselhos que ele me deu. Como foi que ele chegou à resolução daquele problema? E posso orientar os jovens nesse sentido, porque sempre tive bons conselheiros ao meu lado. É indispensável na caminhada cristã nós nos cercarmos,
estávamos cercados de homens e mulheres de Deus. Homens de Deus que têm uma vida de oração, que têm uma vida de piedade, uma vida dedicada ao estudo da palavra, e não apenas o estudo teórico, mas ao estudo prático, uma teologia prática. Eles praticam aquilo que pregam nas suas igrejas ou até mesmo no, no círculo aonde eles estão inseridos. A gente falou aqui porque a lição fala da maturidade cristã, mas falando de você ter maturidade cristã, mas às vezes você tem que reconhecer que não tem. E aí eu sugeri esse possível quarto tópico, que é, se você não tem, peça emprestado, peça conselho, né? Você pode pedir a Deus, como Tiago 1,5 diz, mas ali pertinho de você tem seu pai, sua mãe, seu pastor, seu professor. Não tome decisões precipitadas, não. Peça conselho, você vai ver como vai valer a pena, né? E Albert Einstein dizia assim: a única pessoa que nunca erra é a pessoa que não faz nada, né? É muito difícil pedir conselho para quem nunca faz nada ou com preguiçoso, ele vai dar sempre um conselho ruim. E o escritor, o famoso escritor Oscar Wilde, ele diz o seguinte: a experiência é o nome que damos aos nossos erros. Ele foi muito honesto, Exatamente. né? Eu tenho certeza que o teu pastor já passou por poucas e boas, né? Já sofreu muito, né? Foi falar o que não devia, foi comentar o que não devia, né? Precipitou-se em alguma decisão. Então, meu amigo, pega emprestada a sabedoria do seu pastor, que já errou muito com certeza, do seu professor, do seu pai, da sua mãe, né? Meu pai sempre dava muitos conselhos. Essa pessoa que ele citou aí era meu amado pai, né? Pastor, amante da palavra, das escrituras, né? Professor. Ele acordava 4 horas da manhã já para ler a palavra. 4 horas da manhã, 4h30. Eu levantava, na época que eu ainda era solteiro, eu levantava para ir ao banheiro. De madrugada ele estava lá, bebendo da palavra. À noite, estava lá, bebendo da palavra, livros, mais livros, enciclopédias, dicionários. Eu nunca via meu pai perdendo muito tempo em rede social, nem em televisão, não. Então, este homem tinha muito o que dizer. Então, fique, fique com a experiência, né? Compartilhe também quando você a tiver. A gente deve sempre lembrar, né, os nossos jovens, que o idoso é o jovem que deu certo, né? É o jovem que deu certo, é aquele que seguiu conselhos e esses conselhos nos fizeram viver uma idade ainda bem mais longa do que a nossa. Perfeito. Eu gostei disso aí. Eu estou querendo ser esse idoso aí já. Caminhando aqui para o encerramento da nossa lição, estamos pertinho de terminar a lição e o trimestre já está batendo a saudade aqui. Nós temos praticar o discernimento. Como é que eu pratico o discernimento? E a primeira coisa aqui que foi frisada pelo comentarista da lição é a necessidade de não ser precipitado na hora de tomar um julgamento, tomar uma posição. Eu costumo dizer que decisões importantes nem se toma com fome, nem com sono, nem cansado. Você coloca uma noite no meio de descanso, enche a sua barriga, se alimente, inclusive deixa a raiva passar, não tome decisões importantes de cabeça quente e de estômago vazio. Então, discernir também é deixar estar um pouco. Eu, na minha profissão, sou engenheiro civil, sou gerente, trabalho com equipes, com pessoas, com obras, com orçamentos milionários. Eu costumo dar um tempo antes de algumas decisões. As informações que chegam nem sempre são as que chegam primeiro, nem sempre são as corretas. Às vezes as corretas são as que chegam depois. Então, tenha calma, tenha calma, não se precipite, né? A gente vê muita gente precipitada hoje nas redes sociais, meu Deus do céu, era para fechar os comentários. As pessoas se precipitam muito, né? Às vezes até para falar do irmão. Eu vi fulano em tal lugar,
eu sei que ele estava fazendo uma coisa errada, e você não sabe, na verdade, nós não sabemos muita coisa, né, Joab? Exatamente. Eu acho que as redes sociais hoje elas complicaram um pouco mais essa questão do julgamento, porque nós perdemos o senso crítico, de ponderarmos as coisas, de analisarmos antes de falar, né? A Bíblia nos orienta a sermos longânimos no ouvir e tardios no falar. Isso nos traz a entender, nos leva a entender, melhor dizendo, que entre uma decisão a ser tomada, entre uma palavra a ser falada, temos que pensar muito bem o que vamos falar, como vamos falar, porque uma palavra dita é como uma flecha lançada. Ela não vai mais voltar. Ela não vai mais voltar. E a palavra dita ao seu tempo é como maçã de ouro em salvas de prata, nos disse o proverbista, né? Salomão. Então, a palavra dita ao seu tempo, ela traz vida, ela cura aquele que está ouvindo. Muitas vezes, a verdade, a mentira que está sendo pregada ali, né, ela tem que ser combatida e ela deve ser combatida. Mas nós temos que ter cuidado para tratar tanto aquele que está ouvindo quanto aquele que está falando. Né? Temos que chamá-lo, orientá-lo, conversar com ele. E eu digo muitas vezes que o jovem, no calor da emoção, né? Que é o ponto que nós vamos tratar mais à frente, o cuidado com as emoções, o jovem no calor da emoção, quantas pregações eu já ouvi de jovens que estavam começando a pregar, até eu mesmo. Hoje eu paro, né, com já mais maduro, já com meus 42 anos, com uma leitura mais aprofundada da Bíblia Sagrada, com a leitura de alguns outros livros, eu olho assim e digo, rapaz, eu não acredito que eu disse isso, não. Eu não acredito que eu falei isso, não. Eu não acredito que eu preguei isso, não. E hoje eu já tenho mais cuidado, porque a maturidade me ensinou, a vida me ensinou a ter cuidado com aquilo que eu vou falar, com os meus julgamentos, para que eu não tenha que pedir perdão de um machucado que eu causei em alguém. Perfeito. Eu tenho três textos rapidinhos aqui que eu queria dar como dica para você que quer colocar o discernimento em prática, né? Colossenses 2, 6 em diante, como, pois, recebestes do Senhor Jesus Cristo, tem que receber dele, né? Paulo dizia, como eu recebi do Senhor, né? Assim também andai nele, receber dele e andar nele. Arraigados, edificados, confirmados na fé, assim como foste ensinados. Ó, alguém que se deixa ensinar é alguém que tem discernimento, viu, Joab? Eu não confio em pessoas que dizem, eu já sei tudo, eu não preciso de ninguém me dizer nada, não. E aqui fala ensinados, edificados, arregados, crescendo em ação de graça. Tende cuidado, olha as falácias aí, ó. Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí a gente tem Filipenses 4, 7 e 8. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aquilo que a gente falou na segunda parte da lição do subsídio, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, né? O que também aprendeste, versículo 9, e recebeste, ouviste e viste, ó, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. Isso fazei. Percebe? Você recebeu, você aprendeu,
Você ouviu e você viu, você observou. Aí disse: Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E por fim, eu quero citar 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o dom supremo. A gente falou sobre o dom de discernimento, né, Joab? Versículo 10 de capítulo 12. Avance um capítulo, você vai ver Coríntios 13, e você vai ver que o dom mais precioso para ter um bom discernimento ainda é o amor. Sabe por quê, Joab? Porque quem ama não fere, não machuca, não passa por cima, não passa a perna. É porque o amor, ele é maior do que a profecia. Ele é o dom que faz a gente não errar nos outros dons. É o amor. Paulo, Paulo diz que é um caminho ainda mais excelente, né? Perfeito. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ele diz ainda que serve tudo, mas o amor, ele permanece. O amor nos leva a perdoar, o amor nos leva a termos cuidado com aquilo que vamos falar, o amor nos leva a cuidar de pessoas. Só cuida quem tem amor, só orienta quem tem amor. E é necessário ao professor de escola dominical amar os seus alunos, cuidar dos seus alunos, sentir as necessidades dos seus alunos, ouvir as necessidades dos seus alunos. Né? O amor nos leva a estas práticas. Quer errar menos? Joga bastante amor aí no negócio e coloca Cristo na frente. Não tem como errar. Então a lição, ela vai cerrando, falando sobre isso, né? E ele diz o seguinte: cuidado com as emoções. É um alerta. Porque emoções embotam o entendimento. Eita, falei bonito agora, né? As emoções atrapalham, elas turvam a vista. Quando você tem decisões ou ações, porque a gente está falando da última parte da lição, que é colocar o discernimento em prática. Quando você tem muitas emoções envolvidas, não faça nada muito emocionado, não, nem com raiva, nem alegre demais. Como meu pai dizia, né? Deixa sentar no coração primeiro, né? Pensa um pouco mais, rumina, deixa para tomar 2 dias depois. Peça assim: isso que você está me falando é muito bonito, mas deixa eu levar para casa, deixa eu pensar um pouco mais sobre isso, né? Não se precipite e cuidado com as emoções. Não dá certo fazer as coisas emocionadas. Quando eu digo emocionado, não é só nem de raiva nem de alegria. Qualquer sentimento, ele tem que ser visto com muito critério. Jeremias 17:9 fala sobre o coração ser enganoso, né? Mais do que tudo, diz assim, mais do que tudo. Então é que se ter muito cuidado. E no finalzinho ele fala sobre obediência à verdade. Quem anda com a verdade, quem anda com a palavra, ainda que contrariado, vai discernir bem, porque discerniu pela palavra, pela verdade e pelo que é certo. Porque o que é certo, queira você ou não, né? E tem aquelas lições bíblicas que falam sobre ética, né? Ética é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. É sobre isso. O certo, né? Ainda que todos estejam fazendo errado, o certo é o certo. Não vai alterar. E o comentarista, ele fecha aqui dizendo assim: a melhor forma de manter o discernimento espiritual ativo é andando em submissão à verdade. E que verdade é essa? A Bíblia Sagrada. Jesus disse: a minha palavra é a verdade. O que eu vos tenho falado é verdade. O que eu vos tenho falado é vida. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós vimos no tópico anterior que uma das fontes do discernimento é a Bíblia Sagrada. E aqui, colocando em prática aquilo que aprendemos com a Bíblia
sagrada. Vivermos essa palavra tão poderosa, deixarmos que ela mude o nosso caráter, que ela nos molde. Quando somos moldados pela palavra de Deus, andamos de acordo com a palavra de Deus. Perfeito. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, para que a verdade, que é Cristo e que é a palavra de Deus, seja a verdade absoluta. Em tempos de relativismo e de falácias, as verdades se tornaram líquidas, os relacionamentos idem, e aí se tem um terreno movediço, cujas pessoas que lá passam, todas vão morrer soterradas. A necessidade, portanto, de uma verdade absoluta está para nós como o Salmo 40, né? Uma rocha firme, né? Pôs os meus pés sobre uma rocha, Sobre uma. firmou os meus passos. Quando se tira a verdade absoluta, tudo é maleável, tudo é possível, toda verdade é verdade, e você perde a referência. Então, a lição ensina, já na sua conclusão, né, foi muito feliz o comentarista, em dizer que a obediência tem que ser a verdade, e esta verdade é absoluta, sim, ela é a palavra de Deus e ela é traduzida corporalmente em Cristo. Quando temos isto como referência, não erraremos, não erraremos. Então, que fique aqui o nosso comentário final, o nosso agradecimento, a confiança dos nossos pastores, e encerrando esse trimestre com muita alegria, muita felicidade de poder conversar com você, professor, com você, aluno, sobre as falácias, né? E esse fechamento com chave de ouro a respeito do discernimento. Quiçá tantas pessoas desejassem ter discernimento em tempos onde tudo é líquido, tudo é movediço e de difícil compreensão. Então, caro professor, que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério e a tua aula de encerramento. E aqui eu deixo meu Pai do Senhor também, professor Joab Lucas, né? Juntos aqui, deu super certo. Muito feliz pela tua participação também, querido. Amém, irmão Ranielton. Foi uma alegria imensa poder contribuir. Eu digo sempre que esses dias eu lia uma palavra, uma frase do pastor Josemar Bessa, que ele dizia assim: no reino de Deus, procure ser útil e não aparecer. E aquela palavra ficou no meu coração. Eu quero sempre ser útil ao reino de Deus. Eu me sinto útil em poder estar aqui ajudando a EBD em síntese, né? Podcast, a primeira vez hoje, mas com uma alegria imensa e que esses dias possam ser renovados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira que pareceu a milésima, né? Graças a Deus por tudo. Continue conosco. Não saia deste canal. Se inscreva, convide seus amigos, professores ou alunos e vá divulgando também esse trabalho que é uma grande bênção para a Igreja do Senhor. Fique conosco. Mais um dia de bênção, mais uma aula abençoada e que todos sigam com a paz do Senhor. Amém.